enquanto isso eu vou falar um pouquinho. A ideia que eu tive para essa talk foi, tipo, eu acho que tinha duas maneiras de eu poder apresentar uma base de dados nova para vocês. Eu tinha a estratégia de carry, que eu já vou mostrar, ou eu tinha a estratégia de simplesmente contar a minha história, entender por que eu escolhi o Scylla, Scylla, whatever, como opção. Então, enquanto tá carregando, vou aproveitar para contar o que era para ser tipo um easter egg se desse tempo. Por que ele tem esse nome bizarro? Vocês devem conhecer um banco de dados chamado Oracle, que é inspirado no Oracle de Delphos, que é um ser da mitologia grega / romana. Aí veio a Apache Cassandra, para fazer uma zoeira. Cassandra é um outro ser da mitologia greco-romana. E veio como meio que, vou dar aquela cutucadinha, meu nome é Cassandra. E aí veio o Scylla, que é um outro ser da mitologia greco-romana, que é uma ninfa que vira um monstro marinho depois que foi amaldiçoado por Zeus. E essa é a ideia do banco. O símbolo dele é um polvo azul, não tem nada a ver com a ninfa, mas é por isso que ele chama. E o mais engraçado... amiguinho, vamos lá, rapidão, só pra me ajudar. Você pagou o 4G? Mano, o problema maior não é nem o sinal... O problema maior não é nem o 4G, é o sinal do 4G. Mas beleza. A gente tá a 31 andares do chão, tá ligado? Ele tá meio bugado, mas beleza. Tô com 2 pauzinhos aqui só no celular. Mas, e aí, qual que é a ideia da pronúncia desse nome? Eu, obviamente, fui procurar pra trazer pra vocês qual que era a pronúncia certa disso. E eu tomei um vídeo na cara da galera do Scylla que diz o seguinte: coloca o banco de produção e você chama como você quiser. Se você quiser chamar de Scylla, você chama de Scylla. Se quiser chamar de Scylla, você chama de Scylla. E se você acha que é brincadeira, sério, tá lá no site do Scylla, coloca o banco de produção e chama como você quiser. Essa é a abordagem deles. Então, fica à vontade, se você quiser chamar de Scylla, de qualquer coisa, à vontade. A ideia do Scylla, na real, na minha opinião, tá? Não é competir com o Cassandra de maneira nenhuma. Apesar de ele ser literalmente uma cópia do Cassandra escrita em C++, então ele inclusive aceita a CQL, né, que é a Query Language do Cassandra, ele não vem com a ideia de competir contra ele. Aí vocês podem estar achando isso meio contraditório, né? Porque ele copia inclusive o modelo de conexão do Cassandra. Você pode usar os mesmos drivers de conexão que você usa lá no .NET, no Node. Para conectar com o banco Cassandra, você pode usar para conectar com Scala sem mudança nenhuma. A Query Language também é a mesma. Mas a ideia dele era simplesmente mudar uma coisa que vocês já devem ter passado muita treta. Cara, sério, eu vou continuar apresentando sem slide, tá? Depois eu mostro pra vocês, beleza? Quer conectar o meu? Eu agradeço, cara, porque minha internet... uma dica, velho. Eu estou preso na Vivo por um contrato de 2 meses. Ele acaba esse mês. Então, assim que ele acabar, mês que vem a gente vai estar melhor. Thanks. Não recomendo, tá? Desculpa, assim, fazer um jabá aleatório, mas não recomendo a Vivo, cara. No metrô eu sempre fico sem sinal, é bem Tem triste. alguém da Vivo aqui, vocês desconsideram. Você trabalha na Vivo, coração, mentira, cara. Assim, o sinal de internet... O seu sistema é maravilhoso, sério. Inclusive o aplicativo funciona bem. Tá patrocinando. O aplicativo funciona mega bem, mas o sinal de internet tá meio ruim. Depois dessa, você vai começar a valorizar um PPT, né? É que eu uso Linux, cara. Eu vou tirar aqui rapidão pra não mostrar a senha dele, porque eu vou precisar ver. Não, minha senha é adivinha de mim. Pessoal, acredita aí? Não. Olha pra lá. Mas a ideia do Scala era mudar, eu acho que o maior dor que alguém que já mexeu com Cassandra já teve, que era o gerenciamento de memória. Se você nunca mexeu com Cassandra, ou você nunca teve que chegar nesse nível de entender como que o banco de dados funciona, imagina que o banco de dados, querendo, não é uma aplicação. Ela tem código escrito e ela vai ter processo de código rodando dentro dela para salvar arquivos em disco. E quando você está falando de gerenciamento de memória, eu estou falando de gerenciamento de memória dessa parte, tá? Da parte da aplicação que está rodando em cima dos seus dados. Então, imagina que seus dados estão sendo salvos num arquivo, no disco, e tem uma aplicação em cima que é quem faz toda a magia, que a gente conecta, que faz a aplicação, que sabe para onde escrever e tudo mais. Um dos maiores problemas que eu enfrentei, que eu vou contar para vocês, o Cassandra, aí, tá vendo? Não era uma internet, eu vou conectar aqui. Não tô vendo. Qual que é a real história? Eu tinha a estratégia... E aí, beleza. Eu tinha a estratégia de inquiry, que eu simplesmente podia chegar aqui e falar pra vocês, cara, esse cara é super legal, usem ele, ele é bonito, ele tem polvo, ele funciona em qualquer lugar, blá blá blá. Mas eu decidi vir contar uma história pra vocês, uma história de batalha mesmo, que foi meio sinistro o negócio. Mas eu vou vir contar a história da empresa que eu trabalho. Vocês devem ter visto lá no negócio que tá o Horizon 4. Horizon 4 é uma consultoria de software. E a gente teve um produto, que a gente chama de Xiaomi. Hoje é uma startup que é maior que a consultoria de software. E dentro da Xiaomi a gente organiza hackathons. Vocês não sabem o que é um hackathon, é um evento de tecnologia, mas qual que é o detalhe? A gente estava começando a sofrer muito nos eventos que você explicar para o participante que tinha acabado de virar à noite, depois de 36 horas de desenvolvimento, que ele tinha que esperar um pouquinho, que tinha dado uma porcaria de um lag no servidor SQL Server, e ele tinha que esperar para ver qual que era a ordem de apresentações, começou a gerar um leve estresse.
Você imagina que não era nem um pouco fácil falar para essa galera. E aí eu falei, não, vamos aceitar a missão, vamos começar a mudar isso. Então a stack hoje da Xiaomi roda toda dentro do Kubernetes, dentro do Azure, o AKS, famoso Azure Kubernetes Services. E por que ele roda dentro de um AKS, vocês devem estar se perguntando? Não é porque a gente é gigante, é mais porque a gente é uma startup, a gente é pequeno e eu não quero ter dor de cabeça em gerenciamento de servidores e tudo mais. Então a gente não tem máquina on-premise, a gente não tem base de dados gigantescas, a gente tem algo que seja simples, ágil e que pelo menos se gerencie sozinho. Esse é o deal, sabe? Nós somos pequenos, eu não tenho muito tempo para ficar subindo outro servidor porque um servidor caiu com um travamento de disco. Por isso que a gente estava usando Kubernetes, tá? Se você não conhece Kubernetes ainda, a gente conversa depois que é super legal, cara. Mas dentro desse contexto, eu pensei o seguinte, beleza, as principais partes da minha aplicação, ou seja, os principais dados que eu estou trafegando, estão começando a engasgar na SQL Server. Por quê? Porque eu adoro Mongo, eu sempre mandei no relacional, o Leandro sempre foi um professor para mim, e quando eu entrei na empresa já tinham sido modeladas as bases em SQL Server. Então eu falei, cara, ferrou, vamos estudar SQL Server. E aí eu peguei aqueles livros que você já deve ter visto pra caramba da Microsoft sobre SQL Servers, só que eu não gosto de ler muita coisa, sabe? É meio chato você ter que ler uma bíblia de 250 páginas para você entender como é que funciona a replicação de memória para você escalar um SQL Server. Eu falei, cara, já sei. Vamos começar a ir mais rápido. Automaticamente eu pensei no Mongo. Falei, cara, legal, vou modelar com documentos e tudo mais, só que a gente tinha um problema. Nossas queries, elas são extremamente específicas por indexes, sabe? Elas são extremamente específicas para alguns pontos dos dados. Ou seja, eu não ia ter uma query que era muito esparsa entre os dados que eu tinha guardado. Eu tinha chaves que eu sempre procurava por elas. Nesse momento, eu pensei em outras duas soluções, ainda assim dentro do não relacional, lembrando que eu não queria ter problema com modelagem de dados complexa, porque a gente é uma startup. A gente podia mudar simplesmente de modelagem e ia ter problema se eu tivesse feito isso no banco relacional. Eu pensei no Elasticsearch, fazia sentido, eu criava indexes, que era exatamente meu grupo de pesquisa ali dentro, eu tinha os documentos, e eu ainda tinha feature de busca em texto aberto, né, o Fuzzy Search. E aí me veio Cassandra. Eu falei, cara, o Elasticsearch não é exatamente o que eu quero, eu já tive muitos problemas com restaurar index do Elasticsearch, porque eu pensei que era um banco de dados, mas acabou me servindo como ferramenta. Então eu vou apostar no Cassandra. Eu sou um Cassandra Ninja, eu trabalho com Cassandra há 25 anos? Não, eu trabalhei com Cassandra, sei lá, uns 6 meses num projeto, tava pegando de novo para assumir para uma startup. Não sou um ninja, tá parado. E aí veio toda a ideia de que ele tem de ser rápido, sabe? Toda a ideia dele de ser um monstro. Todo aquele site lindão que eles apresentam, que eles falam, cara, você vai colocar o Cassandra, seus dados vão voltar e pá, 250 mil operações a cada segundo. Beleza, cara. Só que a gente é muito pequeno. E a primeira coisa que me aconteceu, inclusive eu recomendo vocês curtirem Cassandra, tem um grupo no WhatsApp super bacana de uma galera muito monstro, que é o Cassandra User Group aqui de São Paulo. Primeira coisa que aconteceu, eu entrei no grupo, e aí, gente, tudo bem? Tô querendo usar Cassandra agora em produção mais real, assim, pá. O que eu preciso fazer? Os caras, não, então, a gente vai precisar, você vai precisar colocar uns 5 nós mais ou menos, aí cada um deles vai ser tipo um cluster individual, você clusteriza ali em cima deles, e coloca, sai, você vai lá, muda umas coisas. Eu falei, calma, respira. Eu tenho 10 mil usuários na base de dados, cara. Por que eu vou precisar de um cluster de clusters? Aí ele falou, não, é porque geralmente quando você começa um cluster, um trabalho com Cassandra, você coloca uns 15 nós no cluster. Aí, mano, 15 nós? Eu falei, não, pô, na hora que ele falou isso, eu falei, não, pô, me salvei. Eu tenho Kubernetes, cara, 15 pods, sacou? Eu spawno 15 containers ali, todos eles são servidores, dei bom. Essa foi a ideia que eu tive, só que quanto mais você escalona nós, mais você tem problemas. E a ideia que eu tinha tido de colocar lá dentro do Kubernetes tinha ficado mais ou menos com essa arquitetura. Dá pra todo mundo ver? Eu achei que ia ficar pequeno, mas até ficou ok. Dá pra ter uma ideia? Esse aqui foi um desenho que um outro cara fez pra mim, tá? Porque eu não sei desenhar muito bem aquelas paradinhas de desenhar, mas eu tinha desenhado isso no papel. Era muito simples. Dentro do Cassandra eu ia ter um serviço que, como ele não tem master, eu ia ter um serviço que ia ser só o roteador para conectar, e eu ia ter pods voláteis dentro dele para spawnar a camada de aplicação que eu comentei com vocês, ou seja, os processos que realmente vão escrever dados, e embaixo ali, eu acho que vocês conseguem ver o meu laser. Tá, é isso aí. Valeu. Eu só queria o laser. Ah, é o gatilho, foi mal. Tava apertando o botão de play. E ali embaixo, na última camada, tinha a parte de persistência. Dentro da arquitetura do Kubernetes, a parte de persistência é feita separada, por isso que ela está separada na minha arquitetura também. Você cria storage classes, que a galera chama, que é para você exatamente fazer esse tipo de interface com a cloud que você estiver usando, ou se você estiver usando disco, o que você esteja usando, você consegue ser maleável para os seus pods escreverem.
Então imagina que eu tenho uma interface, você já deve ter ouvido falar disso em programação, talvez, interface mesmo, que você cria uma parada abstrata, e aí você tinha as implementações delas. Eu estava usando nesse momento eu acho que era como é que é o nome? Os storage accounts lá que tem dentro da Azure para escrever em disco mesmo. Isso era o que o Kubernetes estava usando, os Azure Disks. Não lembrei agora não. Azure Disks. Essa arquitetura, quando eu mostrei pro meu CTO, ele falou, caraca, tá lindo, hein? Dá pra colocar no PPT de apresentação da Xiaomi, tá ligado? Ficou muito monstro. Só que qual que foi o maior problema de todos? Dentro de cada um dos pods, você tem uma unidade de processamento. O que significa unidade de processamento? Quem manja do Cassandra já vai começar a sacar qual foi o problema na hora que começar a falar. Uma unidade de processamento para o Cassandra significa uma JVM. Uma JVM é a máquina que roda o Java, porque o Cassandra é escrito em Java. Com uma JVM dentro de cada pod, e como os pods geralmente spawnavam na mesma máquina, todo e qualquer serviço do resto da minha aplicação, cara, serviço de pagamento, serviço de autenticação, que subia no mesmo nó do meu cluster Kubernetes, nada a ver com banco, no mesmo nó, ou seja, na mesma máquina, que é onde estavam rodando os pods do Cassandra, ficava lentíssimo. E quando eu digo lentíssimo, teve uma aplicação que a gente estava rodando em beta, tinha 150 usuários usando, e um deles reclamou que tinha uma query que chegou a demorar 90 segundos para terminar. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu fiz merda, provavelmente, né, cara? E aí fui de novo eu chafurdar em documentação da parada toda pra entender a merda que eu tinha feito. E no fim, não foi exatamente... Mentira, foi, cara. Vocês acharam que eu ia falar que não era, mas foi merda que eu fiz, cara. Porque, na verdade, se você pensar na arquitetura que eu queria colocar o Cassandra, eu tava explodindo o que o Cassandra queria fazer. Se você já fez deploy de um Cassandra, ou se você tá pensando em fazer, imagine que o Cassandra é um dos melhores bancos ever. Só tem uma treta. Que ele sempre vai te bater. E quando eu digo te bater, cara, é te bater de se desmaiar. Vai chegar um momento que seus serviços vão simplesmente parar. E o nome dele, eu espero que seja o próximo slide, porque agora eu esqueci a ordem, mas o nome dele é Garbage Collector. E por que o Garbage Collector ferrou a minha arquitetura? Talvez você usando Cassandra, você passe por cima do Garbage Collector, mudando lá na JVM e acabou. Por isso que essa ideia dessa talk não era evangelizar o Scala para vocês, era entender por que eu escolhi o Scala em cima do Cassandra. Lembrando, são opções, beleza? Não quero começar uma guerra aqui, eu não quero que a galera saia ali fora depois na hora do coffee e comece a tretar loucamente. Não é essa a ideia. Quando eu digo de Garbage Collector, eu quero dizer o seguinte, dentro da sua aplicação ela aloca memória, isso eu digo memória tipo RAM mesmo, que ela está usando. No momento que você precisa spawnar outro processo, qualquer coisa do gênero dentro da sua aplicação, tudo isso de código, nada a ver com banco, você tem que limpar a memória. E é exatamente o que esse cara faz. Ele é o pegador de lixo do inglês. Só que no Cassandra, na JVM em geral, esse modelo ele usa uma parada que a gente chama de Stop the World. O que significa? Como ele ele compartilha a mesma memória entre múltiplos processos do Cassandra dentro do mesmo pod, ele simplesmente travava aquele cara inteiro, todos os processos, para limpar a memória direitinho. Isso é o que eu falei. Talvez na arquitetura que você esteja usando Cassandra não faça nem diferença o que você está fazendo. Só que pra mim, acontecia que o pod, de repente, travava o processamento. Como o pod compartilha a memória da máquina, travava o processamento da máquina, e os outros pods estavam começando a ser afetados, sacou? Aí a solução paliativa que eu fiz na época foi, cara, eu vou simplesmente não deixar nenhum outro pod viver com no mesmo nó que o Cassandra. Então eu tinha tipo um nó do Kubernetes pro Cassandra e 2 nós pro restante. Porque a gente é uma startup, a gente tinha um mínimo do cluster. Aí a gente pegou uma ajuda da Microsoft de Labs e a gente expandiu para 5 nós. E aí começou a ter um problema. Porque toda vez que eu expandia, eu tinha -1. E toda vez que eu expandia e tinha -1, aquele nó tinha que ser um dos mais fortes. Porque agora todos os pods do Cassandra estavam rodando na mesma máquina, sacou? Então eu tinha que deixar aquele nó desproporcional ao resto do cluster. Eu falei, não, cara, calma, não, eu tô fazendo algo muito errado, cara, não é possível. E aí eu fui estudar de novo. E nesse estudo aí sim, rendeu bastante, que eu encontrei esse cara. Aí vocês devem ter lembrado agora, enquanto eu estava carregando a apresentação, que eu falei que o símbolo do Scala é um polvo azul. E eu tô mostrando uma estrela do mar azul. Não é de propósito. Quer dizer, é de propósito. Não é... Caraca, eu mesmo me buguei. Esse cara aqui é a solução que os engenheiros do Scala fizeram de diferente do resto do Cassandra. Se você olhar o code base, literalmente, se olhar o código escrito em C++ do Scala, todas as implementações são muitíssimo parecidas com o que o Cassandra faz. Porque, sinceramente, o Cassandra é um banco muito bom, muito louco. Só que ele só tinha um problema, que era o GC, o Garbage Collector. E aí eles pegaram e tiraram o gerenciamento de memória a encargo da JVM, que é como o Cassandra faz, e criaram um próprio framework de gerenciamento de memória.
E esse cara que, na minha opinião, foi o deal breaker, foi o cara que eu olhei e falei, opa, é esse cara que eu tô interessado. Lembrando, hoje a arquitetura da minha empresa, uma questão geral de infraestrutura, é extremamente maleável, sabe? Eu consigo aplicar patch de maneira muito rápida. Cara, é startup, você deve imaginar que é uma loucura. Eu tenho release saindo, eu tenho que trocar versão e tudo mais. Então, para essa arquitetura maleável, infelizmente, o Cassandra não estava conseguindo me acompanhar. Para eu atualizar a versão do Cassandra, se eu colocasse on-premise, eu ia ter que ficar gerenciando VMs na Azure. E é o que eu falei para vocês, eu ia ter que parar meu tempo para gerenciar VMs. Porque eu ia ter que começar a gerenciar disco e tudo mais, vocês já devem ter passado talvez por isso. Mesmo que seja on-premise, seja na nuvem. E o C-Star, que é o nome do framework, trouxe esse deal breaker para mim. O que ele significa para dentro do Scala? Ele é só a parte de gerenciamento de memória. Ele é escrito em C dentro dele, então é um nível mais baixo ainda que o C++. Eu sei que pode parecer estranho C++, é uma linguagem de alto nível, mas comparado com o C é uma linguagem de alto nível. Esse é o nível esse é o mundo que a gente vive, que na verdade eu não conheço, e a galera fala, nossa, C é mó rápido. Eu fico, cara, eu não consigo entender nada. É rápido, mas eu não consigo ler, tá ligado? O C-Star apresenta mais ou menos a seguinte ideia. Esse é o modelo que eu estava me sofrendo. Vocês já devem ter acabado de ver o que eu acabei de falar. Como ele compartilhava a memória entre múltiplos processos em cima, isso aqui eu só usei 2 porque senão ia ficar meio estranho no slide. Ele travava esse cara, porque isso aqui é o dado de verdade, esse aqui é a minha aplicação, para depois limpar ele. O C-Star simplesmente propôs o seguinte. Isso. Ele simplesmente quebrou a parte de você compartilhar memória e ele passou por uma estratégia que hoje muitas linguagens de programação, algumas antigas até usam, que é de message passing, do inglês de passagem de mensagens. Então imagina que dentro das threads do Scala, você tem canais de comunicação entre elas, que é por ali que elas compartilham os dados. E quando eu digo isso, eu não estou falando igual o Leandro mostrou, entre os nós do cluster, ou seja, em macro. Estou falando em micro, nas transações de dados ali dentro. Então na hora que ele vai replicar o dado de verdade, que é de uma aplicação para outra, ele vai passar essa mensagem não compartilhando memória com outro nó, e sim passando uma mensagem para ele. Essa query que ele representa aqui em cima é exatamente um processo que você posta uma mensagem lá e os outros caras escutam ela, para passar essa mensagem para frente. Isso só permite, sério, o que eu tô falando pode parecer que, não, o cara tá simplificando. Não, de verdade. Isso só traz a simplicidade de você não precisar mais compartilhar o endereço de memória. Você não precisa compartilhar aquele pedaço da memória com outro processamento. Você compartilha a sua mensagem. Então a sua memória pode ser limpa sem travar de ninguém. Porque você está passando por mensagem, sacou? Você passou sua mensagem, limpa a sua memória, não tem problema nenhum. Ninguém mais foi travado por isso. Isso ao nível macro começou a chegar nessa... Agora, essa aqui talvez tenha ficado pequena. Chega nessa ideia aqui, que vocês podem encontrar, inclusive, no site lá do Scala. Por isso tá bonitinho assim, não foi eu que desenhei essa parada. Dá pra todo mundo ver mais ou menos? O pessoal aí no fundo. Não sei se tá tranquilo. Tem um outro monitor aí que eu não tinha visto. Foi mal. Qual que é a ideia? Na esquerda, em cinza, é o modelo macro do que aquele negócio que eu comentei da JVM fazer o Stop the Word faz com a aplicação. Então, eu estava falando para vocês do mundo micro ali, do mundo dos processinhos. Isso é o que ele impacta no macro. O que ele impacta no macro é você ter lá em cima o processo do Cassandra com múltiplas threads e aqui embaixo o compartilhamento de memória a nível do sistema operacional. Ele chama de kernel ali, que é o sistema operacional hospedeiro. Imagina que é a máquina VM lá que está rodando, no meu caso é nos pods. E aqui embaixo você tem o real processador compartilhando memória. Quando essa aplicação aqui em cima precisa limpar todas essas threads, ele trava tudo aqui embaixo, limpa toda a memória que é necessária. Às vezes é necessário limpar a memória de uma dessas threads, mas ele vai travar todas, e aí ele volta. Eu tinha... Deixa eu ver, eu vou ver e vou volto, hein? Não, beleza. Eu tinha colocado um slide, desculpa, eu acho que eu tirei, sem querer até, que eu tinha tirado uns prints dos logs do meu Cassandra dentro do Kubernetes. E ele estava chegando a travar todos os processos para limpar uma memória por 1 segundo. Então imagina que em 1 segundo, todo mundo parava de processar, ficava 1 segundo parado para limpar a memória de uma das threads, depois voltava e todo mundo continuava. Só que dentro do pod, dentro do cluster, eu tinha mais ou menos uns 16 pods. Então, falando bem friamente, imagina que eu tivesse 16 threads. Se cada uma delas quisesse fazer uma seguida da outra, minha aplicação ia ficar parada 16 segundos, até voltar, que era 1 segundo de cada um. Só que no momento de pico, que era na galera no hackathon, no domingo, 3 horas da tarde, todo mundo virado, maluco, xingando a gente igual, nossa, até minha 3ª geração de avós já foi xingada por conta disso. Eles não estavam afim, era refresh atrás de refresh, 5, 6 pessoas do grupo acessando. Vocês podem imaginar que, cara, eu já tive acessos maiores, talvez, dependendo do sistema de vocês. O problema era só o human factor aí, sabe? O fator humano. Que era eu ter que acalmar um participante enquanto a aplicação estava respondendo, sacou? E como o nosso time estava lá, isso era importante para uma organização. Porque, lembra, a gente tinha uma startup, as pessoas estavam lá, cara, elas voltavam pro escritório, não era tipo, a galera de produção de eventos estava aqui, a galera de TI tá aqui. Não, a gente estava sentado na mesma mesa. E aí o cara falava, cara, de novo, a aplicação deu uma
uma engasgada lá na hora do júri, a galera ficou maluca, começou a falar que não ia subir nota, o cara ficou preocupado, pensando que tinha perdido o hackathon e tudo mais. Esse era o deal. Foi por isso que eu apostei no Skyla. A ideia de fazer essa talk aqui não era fazer uma talk tão in-depth, a gente acabou falando bastante de memória, mas o Skyla traz pra gente a seguinte arquitetura diferente. Vocês podem ver que ali, em vez de ele ter essa stack aqui, ele tem várias stackzinhas atrás dele. Porque imagina que cada um desses caras é um processo do Skyla. Então o que o Skyla faz na real é explodir a nível mais macro ainda os processamentos deles. Por isso que eles chamam de CA Star, porque eles chamam que fica como se fosse uma arquitetura de estrela. Os dados indo e voltando para as pontas e para os meios, por isso que eles chamaram assim. Vocês sabem, programador, cara, a gente não tem muita criatividade para dar nome para as coisas. Os caras viram isso e colocaram esse nome, tá ligado? Mas qual que é a ideia da direita? Quando você tem lá em cima o database funcionando e ele pode schedular esse tipo de processo, você tem múltiplos processos acessando a memória e tudo mais. Quando um dos processos lê um dado e devolveu para o database, esse dado já vai voltar para sua aplicação, já está done. E aí você olha, putz, agora eu preciso limpar, fazer o garbage collection, aquele processo para. Então se sua aplicação pede outra leitura, não vai ter ninguém parado, porque está um processo fazendo o garbage collector. Outro processo vai lá e vai responder por aquele processo que estava parado antes e vai continuar respondendo sua aplicação. Isso leva, e eu vou falar aqui porque eu não gosto muito de acreditar nesses números, mas eu fico o jabá dos caras. No site deles, eles falaram que a nível de produção, lá nos Estados Unidos, em ambiente controlado, e nesse benchmark que eles fizeram, eu passo o link para vocês, o link tá aqui no finalzinho. Tem todas as especificações de disco, de processador, de máquina que eles usaram, se vocês quiserem realmente ver exatamente o que eles usaram. Eles falaram que eles conseguiram chegar com um core do Skyla, ou seja, um banco de dados lá, não era um cluster, a 1.8 milhões de operações por segundo, de leitura escrita, variável. Diferente do Skyla, do Cassandra formal, que geralmente você consegue uma boa performance de leitura, mas de escrita, por conta dessas paradas, não sei se já tiveram a triste experiência, mas a escrita dele ficava meio lenta, impactada pelos processos de leitura. O Scala também não tem essa parada. O foco da Talk não era falar por que ele não tem essa diferença, por isso que eu não falar, mas a gente conversa depois, tranquilo. Então, o que o Cassandra falhou comigo e que o Scala trouxe pra mim? Foi simplesmente a flexibilidade que eu tinha no meu ambiente, porque, cara, startup, a gente mudou o modelo de memória enquanto a gente estava validando a ideia de uma empresa. É um pouco diferente, talvez, do cenário da galera, mas para vocês entenderem o porquê a minha opção, para vocês entenderem como o Scala foi bom, não estou falando que ele é melhor que o Cassandra. Outra coisa que foi a resiliência dentro dele do K8S, porque eu não comentei aqui na Talk, mas depois que eu comecei a monitorar meu K8S, eu tive um problema de colocar os ABICs conectados no Cassandra. Aí a galera falou que você tinha que criar um stack, que aí você colocava os ABICs em cima, e eu tava, mano, só queria monitorar o bagulho, sabe? E aí eu fui lá no GitHub do Scala e tinha uma aplicação já pronta, entre aspas, que na verdade você só tinha que passar as connection strings, porque o Scala já exporta os dados no modelo que os ABICs conseguem ler, e você consegue colocar em Grafana, em qualquer gráfico que você quiser colocar, você consegue colocar aí, porque ele já exporta de uma maneira mais friendly por conta da idade do banco. Esse é o grande deal. E o mais importante de tudo pra mim foi, eu era uma startup, ainda sou, trabalho numa startup. Eu não tinha tempo de virar um ninja no Cassandra para poder implementar tudo isso. Então o tempo nesse fator todo foi, eu acho que um dos mais importantes, por isso que eu coloquei ele por último, porque não sendo um Cassandra ninja, né, não sendo um cara muito monstro no Cassandra, eu consegui me aproveitar da ideia dele de você criar o column store, que eles chamam, né, que é você usar os índices, entre aspas, do Cassandra, o poder dele, só que em uma capa diferente. Se vocês verem as apresentações oficiais do Scala, da galera que fez o banco, eles têm um discurso muito parecido, porque na verdade eu acabei descobrindo na raça que essa é a ideia. O Scala não veio aqui para chegar para você e falar, não use Cassandra, use Scala. O Scala veio para, cara, você quer usar Cassandra? A gente tem uma opção que é um pouco mais friendly para o mundo que está evoluindo para dentro das clouds, dessa maneira tão volátil e bizarra. E aí, vocês devem ter lembrado, eu lembro que eu coloquei no título da talk, que eu falei que dava para usar o Scala no lugar de um Redis, que é um banco super rápido que você usa para cache. Só que, quando a gente estava usando na Shell, a gente chegou num nível de transação tão rápido usando o Scala ali atrás, usando no Kubernetes, que a nossa aplicação front-end parou de precisar usar cache. Então, quando eu disse para vocês, cara, dá para você usar o Scala como cache, que ele vai ser tão rápido, e pra gente, eu lembro que um dos picos, ele chegou a conseguir, a gente estava nos maiores hackathons da América Latina que a gente estava organizando, eu só não me lembro o nome do hackathon, mas a gente estava fazendo lá no Rio de Janeiro, eram tipo uns 500 grupos com, 6 participantes, então tinha gente pra caramba. Nesse dia a gente chegou num pico de 100 mil operações por segundo nos bancos, rodando. E nesse pico foi engraçadíssimo, porque eu tinha um nó do Kubernetes, da mesma maneira que eu tinha antes, dedicado ao Scala,
que aguentou toda essa porrada, sabe? Eu, se eu não me engano, fiquei com 6 ou 7 pods só, que ele escalonou sozinho, até por conta do nível de memória. Eu falei, cara, se bater 25% do uso de memória dessa máquina, pode começar a spawnar mais cópias do Skyla. E aí, quando ele chegou, eu tinha 7. E a galera tava fritando lá no Hackathon. Eu fiquei realmente impressionado, porque no momento que a gente tinha cache lá na aplicação front-end, a gente tava simplesmente só poupando de vir queries direto para o nosso banco de dados, porque, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, e depois que eu aprendi isso, eu concordo com ela, cache é uma solução temporária. Não vai adiantar, cara. Você pode colocar milhões e milhões de caches. A única aplicação que eu conheço no mundo que funciona muito bem com cache é o Stack Overflow, mas é porque é o Stack Overflow, eu não sei, a estratégia de cache deles é insana. Mas ainda assim, geralmente, cache é uma solução temporária, e o Scala trouxe essa solução pra mim de uma maneira mega divertida, aliás, foi muito legal de implementar. Esses 3 caras, eu tive que dar um leve dive para entender, então eu deixei os links deles aqui, porque se vocês quiserem entender mais ou menos o que eu falei, eu peguei desses artigos, que foi o que eu estava usando para aprender, e eu tentei trazer eles um pouco desses lados. O último artigo, vocês viram que é a parte 1, porque a parte 2, na época que eu li, ele ainda não tinha lançado, o cara que escreveu. Esse aqui eu peguei do Medium, do @SkylaDB, vocês estão vendo ali, que é do próprio Skyla, porque eu achei que ia ser mais confiável passar esse link pra vocês do que passar o do Medium do cara que escreveu, que vai que o cara muda, qualquer coisa do gênero. Como eles copiaram, eles pegaram do Medium lá do cara e colocaram no do Scala, eu achei que era mais confiável colocar esse. Que era exatamente para conectar o Spark, que é o que a galera de Machine Learning, que não é de BI da Xiaomi tá usando, e depois para colocar ele dentro do Kubernetes, que foi o que eu usei como base para entender como que seria a arquitetura, que foi o que eu usei para desenhar. Esse GIF é muito bom, cara. Esse cara aqui. Então, mais ou menos assim, a ideia que eu usei pro Scala foi essa flexibilidade que ele me deu de colocar dentro de um ambiente meu que já existia, sabe? Esse aqui são os meus contatos, se vocês quiserem conversar comigo. Aqui eu sempre deixo no final. Eu não sei se dá pra ver agora que eu reparei, mas eu também ajudo o pessoal da PET da Main com publicação de livros. Eu sou um cara que trabalha com Data Engineering, então eu não sou um DBA roots, assim, eu não sou o cara que manja dos bancos de dados, eu trabalho com os bancos de dados, em cima deles. E por isso que o Scala trouxe todo esse diferencial pra mim, sabe? Ele veio e me mostrou só como abstrair um pouco mais essa ideia toda de gerenciamento de memória, que eu ia ter que ser muito ninja da JVM para configurar, para mim poder usar ele em cima do CartoS. Foi muito divertido, inclusive. E me deram uma caneca aqui para eu sortear. E aí eu vou ter que pensar na pergunta também. Esse é o deal? Tem alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu acho que esse é o momento. Era uma talk um pouco mais curtinha, porque eu não queria que fosse um technical dive, porque eu não queria que, se a pessoa não tivesse um background de Cassandra, ia ser muito chato assistir essa talk, tá ligado? Eu só queria que vocês tivessem ideia de onde eu escolhi a ferramenta que o Scala me deu, e sinceramente, se eu não tivesse problema com Garbage Collection, eu acho que o Cassandra chega perto de um banco que é, tipo, absurdamente muito bom, quando você tem essas pesquisas de índices, é genial. É muito bom mesmo. Manda aí, mano. Tenho 2 perguntas, né? Primeiro, sendo o Scala uma cópia do Cassandra, né, você usa os mesmos drivers e tal. Sim. Eu queria saber se você teve algum problema, tipo, com essa migração, se teve alguma coisa com o driver, alguma surpresa que você teve que ele funcionou diferente, não pro melhor, mas pro pior. Sim, que ele travou, né? Pode falar. Pode responder. Não, isso é pra gente... Aí, dessa parte dos drivers, até acabei esquecendo de falar, perdão. Quando eu disse que eles conectam da mesma maneira, eles usam inclusive o mesmo protocolo. Só que quando eu comecei a implementar o Cassandra, eu peguei a última versão do Cassandra, que agora me fugiu qual que é, até porque eu tô levemente nervoso, né, com a galera me olhando, mas depois eu vejo e falo pra vocês direitinho qual que era a versão. Mas eu peguei a última versão do Cassandra, a última versão da CQL e depois migrei pra última versão do Scala. Eu acredito que eu peguei o Easy Path, sabe? Eu peguei a parte mais fácil. Um amigo meu, que também trabalhava numa outra empresa, estava usando Cassandra, ele teve alguns problemas com a versão da CQL. Porque o Scala, como veio recentemente, se não me engano, o primeiro release dele foi em 2016, ele já implementa uma versão mais avançada da CQL, que as queries deles não estavam usando. Então, na verdade, foi uma treta só que tipo, eles estavam usando operadores que deixaram de existir, foram deprecados lá. E aí, quando ele migrou para um pro outro, só as queries tiveram que ser mudadas para se adequar à nova especificação da Cassandra Query Language lá. Foi essa a maior treta. E na parte de comunicação, inclusive deixar uma adenda, a galera que curte entender networking entre a aplicação e o banco, toda a parte de autenticação e tudo mais funciona idêntico ao do Cassandra, inclusive na Scala Documentation, sabe? Na documentação do Scala tem um link para a documentação do Cassandra, porque eles literalmente, é o que eu falei, cara, eles só trocaram uma capa para poder tornar o Cassandra um pouco melhor num ponto que ele falhava para uma determinada situação. Não é um substituto do Scala, do Cassandra. Imagina que é uma ferramenta para você levar o Cassandra para um lugar que ele não conseguiria antes. Por isso que ele linka a documentação e eles não têm medo nenhum de falar, cara, a gente é uma cópia assim do Apache Cassandra porque a gente quer resolver esse problema. E você ia perguntar mais um bagulho? Tá, a segunda é sobre o uso dele com
Cassandra, você tem que subir um node e no segundo você tem que apontar para o primeiro. Sim. Né? E no Kubernetes aí você fala assim, olha, sobe 15. Como que você resolveu? Como é que foi feita essa parte? Você tem que subir um primeiro e depois você conseguiu executar isso para que ele automaticamente descobrisse quem é o primeiro e os outros se registrassem. Pro pessoal que não entende muito os Kubernetes, se ficar muito bizarro, pode perguntar de novo que eu explico, mas eu vou falar um pouquinho mais técnico agora. Dentro do Kubernetes, ele tem o que a gente chama do Core DNS, que na verdade é um próprio DNS externo, que ele ajuda no Service Discovery. Então imagina que no momento que você sobe um service dentro do Kubernetes, service não pode. Então o service é um ponto um pouco mais estático, que tem até um IP externo se você quiser. Senão ele só é um ponto estático mesmo dentro do seu cluster. Ele é menos volátil que um pod, porque o pod pode nascer e morrer na hora que o Kubernetes mandar, então o service sempre está lá. Na hora que você sobe ele cria uma entrada nesse Core DNS para que outros serviços consigam descobri-lo. Quando você cria um que a gente chama de deployment dentro do Kubernetes, você cria um scheduler, né? Imagina que é uma regra dentro dele para você criar vários pods. E desses pods, eles vêm que meio tagueados com nomes, sabe? Você coloca metadata nele para você poder identificar que pod é aquele. Então, basicamente falando, como o Cassandra é masterless, ele não precisa ter um nó que é supremo e outros que são secundários, ele sempre trabalha com o que eles chamam de, consistência eventual. A consistência eventual entre os dados. Imagina que, vocês viram lá que no caso do Mongo, quando ele mostrou, a gente tinha um nó primário e tinha 2 nós secundários, que foi até que ele comentou do PSS, né? Primary, secondary. O Cassandra, até eu acho que por isso que o Leandro comentou zoando que ele não entende o modelo de aplicação do Cassandra, porque realmente é meio fora da curva, ele expande com um masterless. Ele não tem um nó supremo que vai receber e vai saber para quem schedular. Todos os nós têm a mesma responsabilidade, eles só se comunicam entre eles. E quando você faz esse tipo de coisa, na hora que você sobe o deployment, que é esse objeto dentro do Kubernetes, eles ficam com o mesmo metadata que você pode chamar, por exemplo, Cassandra só. Se você não tiver outra coisa que tem esse nome no cluster, não tem problema nenhum. E aí no service, quando você sobe ele, você fala, olha, todo mundo que for Cassandra consegue se ver dentro do localhost. E aí dentro da configuração do Cassandra, que você coloca lá no init script dele, entre aspas, você fala, olha, procura os outros hosts que você tem aqui no localhost, que para ele, dentro do Kubernetes, a rede vai ser localhost, apesar de ser uma rede virtual, e aí ele vai conseguir encontrar os outros serviços automaticamente. Então quando você sobe um novo pod, um dos caras vai, tem mais um cara na rede, ele coloca ele dentro do círculo de masterless e ele vai escalando assim. O Scala segue a mesma maneira. Basicamente falando, na verdade eles se enxergam. Esse é o detalhe. Tipo, o que acontece é quando eles identificam não, mas você coloca a configuração lá nele. Se quiser eu compartilho até, acho que tem na doc o script melhor do que o meu, mas eu fiz um scriptzinho também. O que ele faz é, cara, tem um Cassandra aqui na porta tal, tem um Cassandra aqui na porta tal. A gente desconecta porque eles estão na mesma localhost, agora eles estão em consistência ali, que eles são um cluster, entre aspas. Mas como eles não têm um nó supremo, não importa se esse aqui subir primeiro que esse, ou esse aqui subir primeiro que esse, ou os dois subiram juntos e depois subir um terceiro para conectar os três, eles sempre conseguem se multiplicar, porque eles não têm essa dependência do nó master. Mas uma dica que eu deixo, se você estiver colocando algum banco ou alguma parada que precisa de um nó master dentro do Kubernetes, você pode falar, olha, Kubernetes, toda vez que você for subir pods desse gênero, sobe primeiro esse pod, depois você sobe o restante. Você mesmo configura lá no YAML, né, que você sobe nele, que aí ele já sabe, não, beleza, derrubei todos os pods, eu subo primeiro esse, que geralmente é o master, e aí ele começa a subir os slaves embaixo. Esse é o deal. Deu pra responder mais ou menos? Beleza. Pessoal, eu vi que teve um pessoal que começou a ficar meio com aquela cara de what the fuck, mas é coisa do Kubernetes, gente, foi mal, de verdade. Eu não queria chegar nesse nível técnico pra todo mundo conseguir entender. Manda. Você escolheu esse banco de dados Cassandra, é do tipo colunar, né? Eu entendi, tá. Esse banco Cassandra é do tipo colunar, né? Ele segue a ideia que você tem uma coluna, que é meio que o index primário, digamos assim, ou o ponto de entrada dos seus dados, e lá dentro você consegue ter uma estrutura bem flexível quanto à modelagem dos dados a partir dela, sabe? O que eu queria saber, na tua aplicação, o criador escolheu, era tão Direcionado a isso. É que, falando bem friamente, as pairs que a gente fazia, basicamente, se você olhasse o modelo de execução delas no SQL Server, elas buscavam por indexes que a gente já tinha como únicos ou primários. Então imagina que no momento que o cara lá na página entrava no hackathon, ele já tinha o ID do hackathon lá, e na hora que ele batia no banco, ele ia direto no ID. Então eu não tinha muita necessidade de buscar entre as outras colunas do banco, que geralmente outros bancos, aí no Document Storage, por exemplo, tem uma vantagem sobre isso. Como eu tinha esses indexes primários, foi questão de eu aprender a modelagem do Cassandra para eu colocar esses indexes como as entradas dos dados, e aí toda vez que a query chegava, ele conseguia encontrar de maneira mais performática o meu dado, meio que como se eu tivesse realmente indexado, sabe? Por isso que eu comentei, o Elasticsearch foi a primeira coisa que eu pensei na hora, porque ele já é modelado dessa maneira. Você cria um index e você tuxa dados lá dentro a partir daquele index. Era mais ou menos essa ideia que eu ia fazer, mas eu acho que não era exatamente a melhor opção para mim.
Foi essa a ideia, assim. O pessoal que não entende muito de Cassandra conseguiu ter uma noção do porquê que eu escolhi essa parada. Acho que esse é o ponto importante, pra galera não sair daqui com um ponto de interrogação. Beleza? Fala, mano. Olha só, você chegou a fazer POC com o Elástico ou não? POC com ele? É. Cara, eu... Ou tu só foi realmente na teoria ali? Não, então, como eu trabalhava na consultoria de software, a gente tem uma empresa, que eu não posso citar o nome ainda, mas tem uma empresa que eles usam o Elasticsearch como banco primário. E quando eu tava lá, eu tava trabalhando como Data Engineer já, e a gente tinha que fazer alguns processos de migração que eu comecei a esbarrar em inconsistências do próprio index do Elasticsearch. Depois de um pouquinho de pesquisa, eu reparei que, tipo, o Elasticsearch em si, ele se considera um banco que tem que ter um TTL para os dados, que tem que ter um time to live. Inclusive, se eu não me engano, ele tem a configuração padrão hoje em dia. Então, o meu maior problema era, eu ia ter sim essa estrutura de pesquisa a partir de indexes, que eu acho que seja proporciona de uma maneira excepcional. Eu poderia até fazer usufruto daquela busca de fuzzy que ele tem como, né, o core da aplicação. Só que como eu ia manter os dados lá como meu banco primário, eu fiquei preocupado no sentido de, cara, se eu tiver que ficar me preocupando com a falta de consistência dos dados, porque o Elasticsearch apresentou, até por conta do TTL dele, eu só não quis arrumar dor de cabeça. Esse é o real fato. Os outros POCs que eu tinha feito na real foram de outros projetos que eu participei. Fala, mano. Você usa como outro... Tem um banco no Postgres, todo o meu dado, e joga pra lá. Pro Elastic para processamento, né? Eu costumo fazer isso também. Eu ia falar mais ou menos isso. Eu não uso, porém eu fiz uma POC. Porque eu tenho um problema mais ou menos como você falou. Só que eu não sei se eu consigo apresentar uma solução para mim falar para a empresa que eu poderia usar, além do que, assim, a gente hoje tem um banco Oracle e ele tá chegando num momento que não está dando mais, que está ficando um pouco lento, que é muita operação. Aí a empresa já vem estudando um bom tempo para mudar para a Mongo. E a gente está começando a trabalhar agora fazendo essa mudança dos dados para a Mongo. E uma das questões era um banco secundário para fazer apenas na parte da consulta, porque a consulta ela tem bastante índice. A gente vai ter, pelo menos, precisa ter pelo menos 8 a 10 índices em uma coleção. E quando a gente fez as primeiras POC, o Mongo ele ficou lento para algumas. Você estava usando ele standalone para leitura escrita? Não. Já estava enclusterizado? Tem secundário, mas mesmo assim, eu um pouco lento. Só que eu não vou ter a opção de falar para usar o banco principal novo e o segundo. Eu acho que não tem opção aí. Aí é meio... Aí eu fiz uma POC para isso pro Elastic, apenas para consulta. Cara, que é o que eu tava comentando. Tem um conceito, a galera que talvez ou esteja começando ou não entenda muito bem, o que significa eu falar, pô, eu tenho time to live. Imagina que o Elasticsearch ele proporciona para você uma pesquisa extremamente eficiente. Você consegue simplesmente mandar um pedaço de dado e ele traz qualquer coisa incrível. não compara. Assim, o Elasticsearch, a ferramenta, ele é feito para isso, tá ligado? E ele é muito bom em fazer isso. Só que ele tem problema em manter os dados por longos períodos. Quando eu digo longos períodos, é tipo, cara, manter o dado lá dentro de um ano, por exemplo, com a consistência garantida, como outros bancos de dados trazem. Então, quando a gente diz esse parada, eu uso ele como secundário, é o mesmo conceito que vocês já devem ter visto, talvez, porque tá na moda, do Data Warehouse. Que é um banco que ele não é o banco que está transacionando o tempo todo. Ele é um banco que é feito por uma feature específica. Por exemplo, lá na Xiaomi a gente começou a usar o Postgres para a galera que conectava o Spark. Então eles tinham os Postgres, podiam conectar no Scala. Porque o Postgres, cara, você pode metralhar ele lá, que ele não estava transacionando os dados da galera usando. Era só para o pessoal de Analytics lá, ficar fazendo os relatórios deles. Porque aí eu literalmente copiava os dados de um lado para o outro, para que o Postgres ficasse, se não me engano, ele fica um dia atrás ainda do banco principal de produção. Mas a galera pode metralhar o Postgres sem preocupação, que não vai afetar a performance da minha aplicação lá que a galera está usando na web, entendeu? Então, quando a gente diz de usar secundário, como caso você não esteja habituado com isso, essa é a ideia. Você ter outros mecanismos de banco de dados que são especialistas em uma coisa para você poder responder aquilo. O Elasticsearch é um ótimo exemplo se você tem muita consulta que não se aproveita de indexes, ou tem uns indexes que são, são meio esparsos, você pode pensar como ele, que você replica os dados para dentro dele e deixa o pessoal que vai consultar bater só nele. Que aí o seu outro banco, que não é tão bom em consulta, pode ficar só na preocupação de script e tudo mais. Você consegue balancear isso. Dá um pouco de dor de cabeça, não vou falar que é simples assim como subir o Elasticsearch e começar a jogar dados para lá, mas ainda assim pode ser uma solução caso você queira proporcionar um aumento de performance para a aplicação. Eu não sei só quanto tempo a gente tem. Desculpa te cortar, a gente tá aqui. Só mais uma pergunta então, pra gente não comer a agenda. Só pra mim, na Prodesp, tá tentando colocar isso.
Quer falar no microfone, cara? Acho que eu não sei, tá todo mundo conseguindo escutar ele lá? Deixa eu passar o microfone. Alô? Agora sim, aí acho que tá mais fácil. Aí a replicação do dado. Só complementando aí, a gente é da Prodesp, lá a gente tá, esse conceito que você está falando, a gente está tentando divulgar na Prodesp, a gente chama de persistência poliglota, né? Isso aí. Cada banco fazendo o melhor dele, paralelo nesse conceito do Data Warehouse. Sim, né? sim. Lá, quando a gente tem query geográfico na Xiaomi, deixa a dica, assim, eu acho que ele vai falar depois de Mongo, mas ainda assim deixa o meu jabá. Como a gente tem muita query geográfica na Xiaomi, cara, os índices geográficos do Mongo são excepcionalmente incríveis, né? Eu acho muito legal, cara. E a gente tem eu pensei que foi dado. O cara tava mexendo na câmera, eu pensei que tava mexendo na mão. Pode? Eu tenho uma pergunta, é de curiosidade, na verdade. Só pra... Só para todos aqui. Eu tenho muita curiosidade, porque você fez umas mudanças diretamente para a Cassandra, para algo que eu acho que possivelmente você poderia conseguir com Redis. Tá? Então, você fez uma comparativa de Scala com Redis diretamente? Então, quando eu fiz, a minha maior preocupação era como a gente trabalha com esse aqui dentro das nossas aplicações mesmo, são .NET e Node.js. E o maior problema, quando a gente tentou usar o Redis, a gente usava o Redis por um tempo, aliás, a gente usou como paliativo para esse momento do Cassandra, quando estava meio no processo de transição, no nosso ambiente de POC, a gente estava com o Redis lá também para testar. E o que eu estava me preocupando bastante é que como alguns documentos que a gente tinha, alguns dados que a gente tinha eram bem grandes, e a gente tinha que streamificar isso para colocar dentro do Redis, todo o processo de parse de volta estava começando a tomar muito tempo de cada operação. E deixando claro, não sei se vocês conhecem exatamente o que é, mas a gente usa GraphQL. Então imagina que a GraphQL ela tornava o acesso a cada um dos campos uma parada aleatória, então eu sempre tinha que parsear tudo. Então eu não conseguia nem otimizar o processo de parsing, parseando algumas coisas. Aí eu só falei, cara, eu acho que a gente vai perder mais tempo otimizando esse processo com Redis do que procurando uma outra solução. De novo, foi mais é uma startup, a gente não tinha muito tempo pra ficar na foto, e o Scala apareceu pra me salvar muito rápido, na real. Eu esbarrei ele no Twitter, eu acho, uma parada assim. Eu não uso Twitter, não tenho Instagram, vocês viram que eu não coloquei contato de Twitter, Instagram e Facebook, eu não uso, foi mal. Só tem... agora travou a tela aqui, vocês não vão ver contato nenhum, né? Agora sim. Esse aqui é só meu LinkedIn, eu deixei meu LinkedIn não porque, é uma apresentação, não, é porque eu só uso LinkedIn, se você quiser me perguntar alguma coisa, linkedin.com, eu acho, /in/Igor França, se não, só procurar Igor França. Tem meu GitHub também e meu Medium, gente. Não coloquei o restante porque eu não quero que vocês me adicionem, é porque eu não uso mesmo. Se vocês olharem no Facebook, tem foto de, 16 anos lá ainda, sabe, como perfil, que eu não uso faz tempo. Instagram e Twitter eu nem tenho. Mas é isso. Foi mais esse processo mesmo de parsing que me preocupou bastante na hora de usar o Redis. Eu achei que ele era uma opção matadora na hora que eu comecei a usar, só que aí eu lembrei desse processo. Falando bem sinceramente, cara, o Node.js para dar o JSON.parse é uma porcaria para esse processo, sacou? Porque ele era extremamente lento. Chegou a uns documentos JSON, ele começar a engolir tipo, 1 segundo só no parse, sabe? Você dava um console log antes e depois para você ver, ele vinha a requisição normal, batia no banco e então, quando chegava naquele momento ele dava uma engasgada, batia 900 milissegundos assim, aí ele continuava o processamento e ficava careca e vieram o JSON.parse. Esse era o maior problema. Valeu, gente. De verdade, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem me escutado falando pra caramba. E é isso, gente. Valeu.